Shalom, shalom! Aqui nós estamos de volta trazendo a leitura do Sefer Bereshit, a Parashá Lech Lechá. Nós estamos na terceira leitura dessa santa Parashá. O texto vem e nos diz assim: Lot, que acompanhava Abraão, também tinha rebanhos, gado, tenda. A terra não podia sustentá-los vivendo junto. A riqueza deles era tão grande que não podiam permanecer juntos. Atritos desenvolveram-se entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os e os de Lot. Os cananitas e os perizitas viviam então na terra. Abraão disse a Lot: que não haja atrito entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, acima de tudo somos irmãos, toda a terra está diante de ti, por que não te separas de mim? Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, se para a direita se para a direita tomarei a esquerda. Lot olhou e viu toda a planície do Jordão e todo o caminho para Tsuar. E todo o caminho para Tsoar estava cheio de água. Isso foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, e era como o próprio jardim de Deus, como a terra do Egito. Lot escolheu para si toda a planície do Jordão e se dirigiu para leste, e os dois se separaram-se. Abrão disse, e os dois se separaram. E Abrão viveu na terra de Canaã, quando Lot habitou nas cidades da planície, tendo migrado até Sodoma. Mas os habitantes de Sodoma eram muito perversos, e eles pecaram contra Deus. Depois que Lot o deixou, Deus disse a Abrão: levanta teus olhos do lugar da onde tu estás agora e olha para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Pois toda a terra que tu vês eu darei aos teus descendentes para sempre, e os fareis teus descendentes como o pó da terra. Se um homem for capaz de contar todos os grãos dos pós da terra, assim teus descendentes serão também contados. Levanta-te e caminha pela terra através dos teus comprimentos e largura, pois eu as darei toda a ti. Abrão partiu e chegou e assentou na planície de Moré, em Hebrom, e foi Essa é o fim da terceira leitura, no verso 18. Abrão partiu e chegou e assentou na planície de Moré, em Hebrom, e ali construiu um altar para Deus. Baruch Hashem, maravilha. Vamos entender através do Rashi o simples desse texto, e também através dos outros comentaristas que foi nos trazido na Torá Viva. O Rashi começa nos trazendo aquilo que está no verso 5, onde diz o seguinte: que acompanhava Abrão, onde o texto diz, Lot que acompanhava Abrão, também tinha rebanhos, gado e tenda. O que causou que ele adquirisse isso? A sua convivência com Abrão. Isso está em Baba Kama 99a. A terra não podia sustentá-los vivendo junto. A riqueza deles era tão grande que não podiam permanecer junto. Não podia sustentá-lo, era incapaz de fornecer pasto suficiente para o gado de ambos. Esta é uma expressão abreviada e é necessário acrescentar-se as palavras pasto para a compreensão adequada, como na passagem a seguir: e o pasto da terra não podia sustentá-los.
E por esse motivo que velo nassá está escrito no gênero masculino, para mostrar o problema vinha do gado, gênero masculino, e não da terra, gênero feminino. Continua. Atritos se desenrolaram-se entre os pastores dos rebanhos de Avram e os de Lot. Os cananitas e os perizitas viviam na terra naquela época. Aqui nós aprendemos o seguinte: o Urashi traz, os atritos se desenvolveram uma vez que os pastores de Lot eram perversos e pastoreavam seus animais em uma área em áreas pertencentes a outros. Os pastores de Avrão os repreendia por estar cometendo roubo. Ao que ele respondia: a terra foi dada a Avrão, que não tem herdeiro, assim Lot herdará dele, e portanto isso não constitui roubo, não se constitui roubo. Ocorre que as escrituras dizem: os cananitas e os perizitas viviam na terra, ou seja, Avram ainda não tinha recebido suas posses. Bereshit Rabá 41:5. Aqui tem um midrash maravilhoso que ele conta uma história para nós, Baruch Hashem, que acontece o seguinte: Avram, quando ele ia atravessar os pastos dos povos daquela terra, ele fazia o seguinte: ele simplesmente amordaçava os seus animais, a boca dos animais ele amarrava, assim os animais não podiam, acaba causando, né, um tipo de desconforto para o animal, mas assim os animais não comiam pastos que não eram pertencentes a ele, e assim ele não infringia a lei de roubo. Por outro lado, Lot não fazia isso. Então, ao passar pelos pastos das outras pessoas que habitavam naquela terra, simplesmente os seus animais acabavam se alimentando naqueles pastos enquanto caminhavam. E por conta disso, Lot, os seus pastores e os pastores de Lot estavam simplesmente roubando os pastos dos habitantes daquela terra. Mas eles diziam: não é isso que está acontecendo, aqui é tudo de Abraão. Mas nós aprendemos também isso, algo muito importante, muito maravilhoso para os nossos dias. Por mais que nós temos uma promessa, não significa que até que ela seja passada para nós de papel assinado ou com outros motivos legais, aquilo ainda não é nosso. Então, por mais que alguém fale alguma coisa e diga: olha, futuramente eu vou te dar isso, futuramente você vai herdar tal coisa, não significa que você pode fazer usufruto até o momento que aquilo for realmente seu. Uma outra coisa muito importante que nós aprendemos nisso é que às vezes nós se baseamos no Mashiach, se baseamos na era messiânica, para dizer: não, olha, vai dar tudo certo, o Mashiach vai chegar, vai resolver isso aqui. Então, eu estou passando uma situação difícil, né? Talvez seja melhor usar o limite do cartão, o limite do outro cartão, o cheque especial. E se não der tempo de eu pagar tudo isso, o Mashiach vai chegar antes de eu terminar de pagar, então o Mashiach me ajuda a pagar depois, porque o mundo vai ser meu quando o Mashiach chegar. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Nós não podemos depender do outro, seja quem for, seja uma pessoa da família, seja uma Mashiach, depender de outras situações, de outras circunstâncias, para nós resolvermos o nosso problema. Então vem Abraão e ele fala o quê? Olha, se afaste de mim, vai para um lado, eu vou para o outro. Por que você quer continuar comigo? Para que você quer continuar infringindo isso daí? Você sabe que está errado, não é assim que eu faço. Então o texto continua, ele diz assim: Abraão disse a Lot que não haja atrito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus, pois nós somos irmão. Urashi vem e diz: parentes, de acordo com o Midrash Agadá, eles eram parecidos em suas características faciais. Bereshit Rabá 41:6. Aqui acrescenta mais uma coisa interessante. Veja, as pessoas vão dizer que Abraão está roubando.
Eu estou passando aqui, você é parecido comigo. As pessoas não vão ver, não vão enxergar o que você está fazendo, vão enxergar o que eu estou fazendo. Porque quando passo por aqui, eles dizem, Abraão passou por aqui, olha como ficou nossos passos. Então o que você está fazendo, você está me defamando, você está me prejudicando. É o que acaba acontecendo. Uma pessoa vai, ela coloca aqui na cabeça, com a Beninoa, claro, né? Nós somos Beninoa, nós somos judeu. Nada de usar equipa judaica. E aí coloca aqui pra Beninoa e vão sair pra lá e de repente fazem alguma coisa e... Poxa, como assim? Olha lá, tá vendo aquela pessoa tá usando equipa? Aquele ali é um judeu. Opa, como assim? Se você não está praticando corretamente, se afaste de nós. Vai se trabalhar, vai se purificar, depois você volta, depois a gente conversa, eu vou te visitar, a gente vai ficar por perto. Mas, cuidado com fazer com que as pessoas tenham mau pensamento sobre o próximo, sobre a ideologia, o pensamento do próximo. Porque você não representa, mas uma vez que você está parecido, uma vez que você é parecido, agora é fácil de se confundir. Então, muito cuidado. Pessoas querendo colocar talit. Não pode colocar talit. Tefilim. Não pode colocar tefilim. Não pode, você não é judeu. Isso daí define o judeu. O judeu é definido pelo talit, ele é definido pelo tefilim, ele é definido por isso. Você olha uma pessoa de talit na rua, você não vai falar que ele é um muçulmano, você não vai falar que ele é um indiano. Você vê uma pessoa de talit numa sinagoga, você não vai imaginar que ele é um índio da Amazônia, você vai imaginar que ele é um judeu. E o que você vai fazer de talit? Você está se passando por uma outra pessoa. Você está fazendo um Rilu Hashem, uma profanação do nome divino. O trabalho oposto do que o menino faz, que é Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus. Toda a terra está diante de ti. Por favor, separa-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei à direita. Se você for para a direita, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei à direita. Onde quer que você more, eu não vou me afastar de você. Eu vou lhe estar disponível, diz Urashi, como um protetor e um ajudante. No final, Lote efetivamente precisou dele. Como está dito, Avrão ouviu que o seu irmão havia sido capturado. Eu irei para a direita, em hebraico, Aimin. Eu irei para a direita, que gramaticalmente se assemelha como Ve'asmeilá, e eu irei para a esquerda. E se for questionado que a vocalização deveria ter sido Veiaminá, para deixar claro que Yud faz parte da raiz da palavra, vemos o mesmo fenômeno gramatical também em outros lugares. Se alguém tiver que virar à direita, Lechemim, e não Lehaimin. Mas, isso está em Mashnat Yaakov, trazido por Shaila Mora. Aqui é algo interessante, o Hashem. Ele diz assim, por que não? A palavra hebraica, na, faz um imperativo de pedido, uma vez que uma exigência muitas vezes é traduzida como por favor, mas aqui traduzimos como por que não. Em muitos lugares deixamos sem uma tradução, isso é traduzido também na Torá Viva. Vamos ver aqui, continuando aqui no texto. O texto diz assim: Lot observou e viu que toda a planície do Jordão, todo o caminho para Tsuar, estava cheio de água. Isso foi antes de Deus destruir Sedom e Amorra, como o jardim de Deus e como a terra do Egito.
Urashi explica que estava cheio de água. Era uma terra com ribeiros de água. Depois o texto diz, antes de Deus destruir Sedom e Amorra, a região era aquela planície, a planície de Sedom e Amorra, como o jardim de Deus para o cultivo de árvores, como a terra do Egito para o cultivo de sementes. Nós podemos encontrar isso em Bereshit Rabá 41:7. O caminho de Tsoar até Tsoar, diz Urashi. O Midrash Haggadah interpreta a frase como uma reprovação. Foi precisamente porque eles estavam mergulhados nas libertinagens que Lot escolheu para si essa vizinhança, conforme consta no Tratado de Horayot 10b. Planície, em hebraico, está como Kikar, literalmente círculo de Jordão. Era uma área plana, oval, no que agora é a parte sul do Mar Morto. Ver abaixo, no 19:25, parece que o Jordão tinha então canais subterrâneos através dos quais ele podia fluir de modo que a água não era juntada no local. Ver Targum Yonatan em 14:3. Tsoar, uma cidade originalmente conhecida como Bela, associada com Sodoma e Gomorra, isso está em 14:2. Também nós podemos ver no 19:22. De Deuteronômios nós podemos ver no 34, verso 3. De acordo com a tradução, Tsoar foi assentada mais tarde que as outras 4 cidades. Nós podemos ver isso em Shabat 10b e em Rashi 19:20. No contexto parece que Tsoar era mais ao sul das cidades, possivelmente a margem sul, que agora o Mar Morto. Nós podemos ver isso também em Joséfos Guerra, capítulo 4, 8, verso 4. De acordo com o contexto, essa frase se ajusta aqui. No entanto, o versículo literalmente termina com a terra do Egito. Assim se chega a Tsoar. Esse Tsoar pode não estar associado com Sodoma, mas com uma antiga fortaleza fronteira do Egito. Assim Lot escolheu para si toda a planície do Jordão. Lot viajou a leste e se separava um do outro. A planície, conforme consta na tradução do Targum. Do leste, em hebraico, Mikden, ele viajou desde onde estava junto com Avram e foi para o oeste de Avram. Portanto, ele viajou do leste para o oeste. De acordo com Midrash Haggadah Bereshit Rabá 41, verso 7, ele se distanciou de Deus, aquele que a antecedeu Micademono ao mundo, o Criador. Ele disse, eu não quero nem Avram, nem seu Deus. Aqui também é nos trazido o seguinte, para o leste, o versículo literalmente diz do leste, mas no contexto deve ser interpretado como
para o leste, uma vez que o Jordão está ao leste de Betel, Hakdah, Verash e também Ibn Estra. Aqui tem algo que o Urashi traz que é muito profundo. Ele traz algo que a gente fica espantado, né? Porque aqui ele traz assim, que Lot chegou ao ponto de falar, eu não quero nem Avram, nem o Tzadik, nem o seu Deus. E isso explica para nós por que o texto começou com essa frase. Olha só, Lot que acompanhava Avram, lá no verso 5, no começo, as primeiras palavras da terceira leitura. Lot que acompanhava Avram. Por que não Lot? Lot é aquele que acompanhava Avram. O que significa isso? Significa que o que ele tinha não era dele. Ele tinha recebido aquilo por ele estar próximo de um tzadik. E as bênçãos que Deus dava para aquele tzadik, então também ele recebia parte delas. Como se, uma vez que você está andando com alguém rico, então praticamente você acaba enriquecendo com ele. Porém, quando ele faz isso aqui, essa separação aqui, ele sai, o que acontece é algo surpreendente, ele acaba sem nada. Ele acaba sem terra, sem animais, sem plantação, sem genros, sem esposa, as filhas dão problema, ele acaba sem cidade, sem planície, sem verde, sem nada, porque quem sustenta esse mundo é Hashem. E todas as bênçãos desse mundo vêm através do tzadik. Quem está ligado ao tzadik está ligado com Deus. Quem abandona o tzadik, quem abandona o seu mestre, o seu rabino, quem abandona o tzadik, ele se desliga da fonte que é o Criador. Porque quando eu vou trazer a Torá, eu trago do Urashi? Porque eu mesmo não interpreto a Torá. Primeiro porque é proibido a gente interpretar. Acrescentar coisas vãs, proibido acrescentar. É proibido subtrair. Mas, porque uma vez que eu trago do Urashi, eu recebo a luz do Urashi, e essas palavras do Urashi eu repasso. Como querendo dizer, através da inspiração divina que o Urashi tinha, da conexão que ele tinha com o Criador, agora eu também, não que eu sou um gigante, mas subi nos ombros do gigante, ou seja, estou subindo nos ombros do gigante para conseguir olhar aquilo que ele está olhando, para conseguir enxergar o que ele está enxergando. A humildade, a honra, o respeito, são coisas que sempre devem ser vistas como as principais na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Somente uma pessoa ligada ao tzadikim, somente uma pessoa ligada à Torá é capaz de receber bênçãos nesse mundo. Então uma pessoa pergunta, mas eu conheço pessoas que são bem de vida, que tem carro, casa, pode ser até que tem até, como que eu digo isso, mansões, ilhas, sei lá. E daí? Eles não estão ligados com o tzadikim? Como se explica? Como se explica uma pessoa ímpia que tem tudo isso? Não vou trazer toda a explicação, mas eu vou explicar de uma forma bem rápida. Se você está recebendo tudo nesse mundo, é porque talvez o mundo vindouro você já não vai receber. Então, bem é você que tem algum tipo de sofrimento nesse mundo. Não estou dizendo que nós temos que amar o sofrimento, nós temos que repudiar o sofrimento, porque uma vez que você está tendo muito sofrimento, quer dizer que você está tropeçando em leis constantemente. Porque somente vem sofrimento para aqueles que transgridem mitzvot, transgridem mandamento. Uma vez que você não está cumprindo alguma coisa, problemas começam a acontecer, é óbvio. Tem até um texto em 28 de Devarim, né? Que fala assim, as bênçãos lá do Monte Carmelo, Monte Gerizim, e falam lá que você vai se lembrar desses estatutos, dessas ordenanças, e cumprir todos os meus mandamentos, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade, bendito. Depois vem ao contrário, se você esquecer, tropeçar num dos mandamentos e dos meus preceitos, você será maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito no campo, maldito na cidade, maldito.
Então já fica claro para nós, as dificuldades ela tem a ver com isso. Não só com isso, as dificuldades também têm a ver com expiações, com caparote. Ou seja, como que o ser humano é expiado dele um erro através de um problema, de uma dificuldade, através de uma perca. Uma perca, ela fere a nossa alma ao ponto que o nosso arrependimento agora, ele realmente teve um valor, ele teve um sentido. Uma pessoa se arrependeu, mas ela ainda não pagou. Imagine que você bateu no carro de alguém. Você pede desculpa, poxa, me desculpa, eu estava aqui dando bobeira no celular. O sinal fechou, eu não vi que o sinal fechou. Você parou, eu não vi. Entrei na sua traseira e pá! Me perdoa, foi mal. Eu sinto muito, beleza. Você sente muito, eu acredito em você. E você está perdoado, sem ressentimento. Mas vai ficar uns R$ 3.000 para você consertar o para-choque, as lanternas do meu carro, a porta do bagageiro e tudo mais, ou até mais caro. Por favor, faz o Pix, vamos... Como assim? Eu estou pedindo desculpa. Tá, mas você está pedindo desculpa, não vai consertar meu carro. Assim são nossos erros. Se você comete erro, você pediu desculpa, está arrependido, pronto, está perdoado, não tem problema, fez ter chuva. Agora tem a paga. A paga não tem nada a ver com você. Você pagar é a consequência. Você ter pedido perdão ou não, de todo jeito você vai ter que pagar. A consequência vai vir. Mas se você pediu perdão é uma coisa, se você não pediu perdão é outra. Se você se arrependeu do que você fez, o Hashem, o Olam Rabá está garantido. Se não, você vai pagar e ainda perde o Olam Rabá. Mais ou menos isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: as bênçãos vêm com você, está ligado à Torá. O tzadik, eles estão tão envolvidos na Torá que é como se eles e a Torá quase fosse uma coisa só. Então, quando a Lot andava com Abraão, ele foi abençoado. Inclusive, o Rashi pega e traz para nós uma coisa maravilhosa, brilhante. Ele traz bem assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Que acompanhava Abraão, no verso 5, o que o Urashi diz? O que causou que ele adquirisse isso? A convivência com Abraão. A ligação dele com o Tzadik fez com que ele recebesse riqueza. Então, mais para frente, quando ele se separa de Abraão, tudo de ruim acontece com ele. Porque agora não tinha quem estava vitalizando, colocando luz divina dentro da essência dele. E quando eu falo essência de alguém, as pessoas falam assim, tá bom, tá colocando dentro do corpo. Não é só do corpo, mas sim também dentro de todas as coisas que você tem uma ligação na sua alma. Então você trabalha, esse trabalho gastou a sua energia, gastou a sua força vital, você precisou usar o seu sangue, a sua nefesh, e você precisou de ter muita alegria para você continuar fazendo isso, muito esforço para você continuar fazendo isso, porque trabalhar não é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, é uma coisa que as pessoas precisam fazer, então você colocou muita intenção naquilo, então você usou muito do seu urua para você falar, não, eu vou fazer porque eu vou conseguir, eu vou conquistar, o dinheiro vem. Você conquistou alguma coisa, seja um bem, seja um dinheiro, seja um copo, seja uma xícara, e você conquistou aquilo. Agora aquilo tem uma conexão com a sua alma. Você, uma vez que você não está mais recebendo a luz divina, para você continuar conquistando aquelas coisas, não vai simplesmente afetar a sua alma, mas vai afetar também o seu corpo e também as coisas que você possui. Às vezes começa afetando primeiro pelas coisas que você possui por bondade divina. Então é isso que aconteceu com Lot. Bem, então o texto diz assim, os habitantes de Shedom eram perversos e pecadores contra Deus e demasiadamente... Deixa eu ver. Peraí, eu li o verso errado. Desculpa, gente, aqui ó, Avram, é isso mesmo, eu li o verso errado, tá aqui ó, 12, Avram viveu na terra de Canaã, enquanto Lot habitou nas cidades da planície, tendo migrado até Shedom, onde montou tendas. O Rashi pega e diz assim, ele amarrou tendas para seus pastores,
armou tendas para os seus pastores e seu gado até Shedom. Migrou, né? Literalmente tendo movido suas tendas. Hakdak Seharim, ou seduzem armadas suas tendas até Sodoma, ou assentado as suas tendas próximas de Sodoma. Podemos ver isso no verso 10, 19. Aí agora vem o verso que eu tinha lido aquela hora sem querer. Os habitantes de Sodoma eram perversos, pecadores contra Deus demasiadamente. E aqui o Rashi pega e traz, os habitantes de Sedom eram perversos, e apesar disso, Lot não deixou de residir entre eles, uma proibição. Os nossos mestres aprendem desse trecho em Provérbios 10, 7. O nome dos perversos apodrecerá, pois mencionado Sedom, a Torá menciona a sua maldade. Isso está em Yomã 38b. Então aqui no Halbach Septuaginta, eram muito maus e pecadores para Deus, seguindo a cantilena. Esse foi o pecado de tua irmã Sodoma. Orgulho, quantidades de pão e o ócio descuidado que ela e suas satélites tinham. Ela não suportava o pobre e o necessitado. Ezequiel 49. O Rashi ainda explica assim, a palavra perverso com seus corpos e pecadores com seu dinheiro. Sanhedrin 109a. Então eles eram perversos com seus corpos. Faziam coisas hediondas, homossexualidade, coisas com animais. E eles eram pecadores com seu dinheiro. Eles não davam de tzedakah, eles deixavam o povo morrer. Eles... difícil. Um povo difícil. E diz mais ainda, contra Deus demasiadamente. Eles conheciam Deus e se rebelaram contra ele. Você está em Sifra Barucotai. Então, como assim? Não explica-se desse jeito. Eles sabiam a Torá, eles conheciam a Torá. Então eles falaram o seguinte, poxa, a Torá é algo divino, mas é algo que a gente não pode fazer isso, não pode sentir o outro prazer, nós não pode... Se a gente for beber, não pode ficar bêbado. Se a gente for ter contato com mulher, tem que ser uma de cada vez, não pode colocar 4, 5 de uma vez. Se a gente for ter amigos, a gente só pode ter amigos, mas nós não pode ter contato íntimo com eles, só pode ter o amigo para conversa e outras coisas, tudo, nada de despido, tudo recatado e tudo mais, com certo respeito, uma distância e tudo isso. Muitas regras, muitos prazeres que nós não temos, muitas alegrias que nós não pode ter, né? Nós queremos experimentar outras coisas, então eles se rebelaram contra Deus. Eles falaram, não, a gente quer sentir esses prazeres, nós estamos no mundo aqui para quê? Deus colocou nós no mundo para não ter prazer nenhum, então não quero esse Deus. Isso foi o que os homens de Sodoma fizeram, o que as pessoas de Sodoma fizeram. Quando a gente fala homem, fica falando mulher também, tá? Que mais? Deus disse a Abraão depois que Lot deixou. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Então, vamos lá. Deus disse a Abraão, depois de Lot o deixou, levanta os seus olhos do lugar de onde você está e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Depois que Lot o deixou, todo esse tempo que o perverso Lot estava com ele, a palavra divina se afastou de Abraão.
Veja só, a inspiração divina, a profecia, nevoar, seja o que for que Abraão tinha, seja o Ruach HaKodesh, a inspiração divina, seja nevoar, a profecia, ele parou de ter. Por causa do que aquele indivíduo estava com ele, muito cuidado com quem você põe na sua casa, muito cuidado. Quem são os seus vizinhos? Nós é proibido. Se você tem um lugar onde você tem vizinhos, esses vizinhos colocam músicas indecentes, coisas de idolatria que atrapalham, que entram em voz alta dentro da sua casa, aquelas coisas de ficarem pedindo as coisas no portão, isso tudo, mude de lá. Se eles não fossem mudar, mude você. Tem aquilo que Abraão falou. Por que você não sai? Vai para um lado, eu vou para o outro. Se eles não saírem, sai você. Mas não fique junto com o perverso. Mais ainda, se você estiver junto com o perverso, agora o texto explica uma coisa maravilhosa, a presença divina se afasta de você, porque não tem Shalom Bait. Não tem Shalom Bait. Uma casa de Bnei Noah tem que ter paz. Se a sua casa está tendo algum tipo de problema, intriga, aquele familiar que vem de longe e que traz alguma confusão e não sei o que, toda vez que vem, arma aquele barraco. Então, sendo assim, muda para longe, para um lugar que ele não possa te achar. Por que fazer isso? Isso não é algo ruim? Não, Shlomo Almeida fala melhor ter um bom vizinho do que um mau irmão. Mesmo que seja alguém íntimo da família. Se for uma pessoa que toda vez que vem traz confusão, em vez de trazer alegria, não receba. Não faça isso. Não fique lá. Você vai tirar a presença divina de dentro da sua casa. Se vier aquelas pessoas na sua casa que estão separando o casal, não receba. Se vier aquelas pessoas que vêm palpitar na vida de dois, não receba. Se vier aquelas pessoas na sua casa que venham falar contra a sua fé monoteísta, não receba. Se vier aquelas pessoas querendo evangelizar você, Bnei Noah, não receba. Não perca tempo. Se é domingo de manhã e estão batendo no seu portão, dá uma migué que está dormindo. Quando for um menino pedindo pão, você é obrigado a dar. Quando for um menino pedindo água, você é obrigado a dar. Se ele pediu um dinheirinho, você é obrigado a dar. Mas quando for vir para tentar estragar o seu Shalom Bait, a paz da sua casa, não receba. Porque se você receber, você vai perder a presença divina dentro da sua casa. A sua casa tem que ter paz, a sua casa tem que ter alegria, a sua casa tem que ter esperança, a sua casa deve ser construída. A maior influência dentro da sua casa deve ser a Torá, deve ser você que é um amante de Torá. Se você é um amante de Torá, a maior influência da sua casa deve ser você. Deve ser o seu professor, o seu rabino, deve ser aquele seu amigo que te ensina a Torá. Mas não uma pessoa que vem jogar conversa fora, que vem fazer piadinha, que vem comentar sobre vídeo do TikTok. É esse o ponto que nós temos que entender. Para a presença divina estar com você e você receber isso, a Shekhinah na sua casa, a sua casa tem que ser um lar de paz antes de ser qualquer coisa. Antes de ela ser um teto, antes de ela ser um abrigo de família, ela tem que ser um lugar de paz. Porque quando a gente fala casa, a gente já lembra de um lugar que a gente tem a nossa privacidade, o nosso aconchego, a nossa liberdade, Isso é casa. Não é um teto. A casa não é um teto. A casa é um ambiente onde você, não vou dizer que você é um rei, mas a casa é um ambiente onde você tem um controle. Você está vendo pessoas que estão roubando o controle. Lembre-se que se você não está controlando o que é teu, ninguém mais vai controlar. Se você não está controlando o que é teu, ninguém mais vai controlar aquilo que você precisa de coisas boas. Ou seja, Deus não vai poder controlar as bênçãos que Ele vai te dar. Como Ele vai enviar anjos na sua casa? Se não é você que está no controle. Eu vou na casa de um amigo porque ele vai me receber. Se eu chego lá e tem uma outra pessoa para não abrir a porta para mim, e o meu amigo não tem o controle da porta, como eu posso entrar? Para que Deus controle as bênçãos divinas, se você não controla a sua casa, Deus não tem o controle dela também. É esse o ponto. Esse é o ponto.
Se você não tem o controle, ninguém mais tem. Virou bagunça. Nem você tem o controle, nem Deus tem o controle, nem o bem tem o controle, nem o mal tem o controle. Virou aquele trem tudo, tovavorro, caos e desordem. Nesses lugares a presença divina não vai pairar. Então vem o texto e fala assim. Vamos ver aqui, ó. Ocorre que acima vemos um trecho quando Lot ainda convivia com Avram. Mesmo assim está escrito, isso está no capítulo 12, verso 7, e o Senhor apareceu para Avram. E devemos assumir que naquele período inicial, Lot ainda era um justo e não havia se pervertido. Isso nós vamos ver no Tarma Vayetzer 10. Então existem pessoas assim, existem pessoas que no começo elas vêm, elas vão conseguir o pote, elas são aspirantes a Benenoa, então eles vêm com tudo querendo conhecer o que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, de repente começa a ver que tem um monte de regra, um monte disso, um monte de aquilo, e aí eles falam o seguinte, olha, eu vou fazer o que eu consigo, o que eu acho melhor, vou fazer o que eu posso, entende? Eu não vou praticar tudo, é humanamente impossível praticar tudo, e é justamente esse tipo de pessoa que mais traz desgraça. Infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer para esse tipo de pessoa é respeitar, é rezar por ela, por ele, é ajudar à distância, se possível, mas não de perto. Bem, vem o verso e diz assim para nós. Deixa eu ver aqui. Pois toda a terra que você vê, eu darei para você e aos seus descendentes por toda a eternidade. Eu farei os seus, deixa eu ver aqui, eu farei os seus descendentes como o pó da terra. Se um homem for capaz de contar o pó da terra, também os seus descendentes serão contados. Se um homem for capaz, assim como é impossível que o pó seja contado, diz Urashi, será a sua descendência que não poderá ser contada. Quem traz isso, onde está trazido isso? Está trazido no Targum Onkelos. Então o texto nos diz o seguinte: Abraão partiu. Aqui ó. Levanta a caminhada pela terra através do seu comprimento e largura, pois eu darei a você. Abraão partiu e montou a sua tenda. Ele se estabeleceu nas planícies de Mamré e Hebron e ali construiu um altar para Deus. Mamré é o nome de um homem. Isso está em Bereshit Rabá 42, verso 8. E se moveu, né? Literalmente, moveu suas tendas. É a planície, em hebraico, Elonei, Mamré. Outros traduzem Terebintos de Mamré. Nós podemos ver na nota no capítulo 12, verso 6. Joséfo afirma que ele era um carvalho chamado Ogiges, antigo. Antiguidades 1, capítulo 1, verso 10, 4. Guerras 4, 9, 7. Manré, um emorita que era aliado de Abrão. Isso nós podemos ver no 14, 13. Essa área passou a ser conhecida mais tarde como Kiriat Ha'alba. Isso está em 35, 27. Hebron, uma cidade muito conhecida, a cerca de 29 quilômetros do Mar Morto, não muito longe de Sodoma, e significa que Abraão migrou cerca de 45 quilômetros de Betel. Então aqui deixa eu mostrar uma foto do carvalho de Abraão. Esse é o carvalho. Não dá para dar zoom, né? Infelizmente é bem difícil. Mas bom, eu acredito que
Eu acredito que esses textos, isso é uma particularidade minha, eu acredito que todo o texto, cada palavra, cada letra, cada símbolo, ela traz uma mensagem. Tem muitas pessoas, essa é uma coisa que eu quero dividir com vocês. Tem muitas pessoas que elas olham para as escrituras e elas falam assim, poxa, um livro, deixa eu ler, vamos ver o quanto que isso deve ser interessante. Não leia a Torá porque ela é interessante. Não leia a Torá porque ela pode ter histórias fantásticas. Não leia a Torá porque ela possa ser um livro motivante. Não leia a Torá porque ela pode ser um tipo de livro histórico. Não leia a Torá porque ela parece com livros mitológicos. Não leia a Torá procurando magia. Leia a Torá como se tudo na sua vida dependesse disso. Eu vou garantir para você uma coisa, de experiência própria. Quando você se apega à Torá, você consegue enxergar que cada leitura que você faz aqui da porção diária é exatamente o que vai acontecer no seu dia. E ela te dá exatamente as ferramentas para você vencer os obstáculos, as dificuldades que vai vir naquele dia da porção da leitura que você está lendo. Então, eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.